juntos na nossa terceira aula, se você preferir, terceiro episódio desse nosso curso, dessa nossa série, melhor dizendo, né? Fontes, os segredos do secreto com Deus. Como disse, já estamos aqui no terceiro capítulo, portanto tivemos as duas primeiras aulas que vale a pena você conferir, porque hoje nós queremos falar dos tipos e graus de oração. Então estamos avançando um pouquinho mais na nossa compreensão e mostrando o itinerário, o caminho para nós sermos mais íntimos, mais próximos de Deus, e esse é o grande objetivo. Eu quero começar aqui trazendo para vocês nessa aula de hoje alguns conceitos do que é a oração, a partir, claro, da visão de doutores da igreja e de santos. Aconselho esse livro para você, Ser Santo ou Não Ser, Eis a Questão, do Antônio Roio Marim, um livro fantástico que fala de santidade, mas também fala da vida de oração, então segue uma dica bem bacana para você que quer uma referência, né, para crescer nesse quesito, tá ok? Olha só que interessante, o que São Gregório de Nazianzo diz: a oração é uma conversa, ou um colóquio com Deus. São João Crisóstomo: a oração é falar com Deus. Olha a simplicidade do conceito que os santos trazem para a gente sobre oração. O que Santo Agostinho vai nos dizer? A oração é a conversão da mente a Deus, com um piedoso e humilde afeto. São João Damasceno: a oração é a elevação da mente a Deus, ou também a petição a Deus de coisas convenientes. Isso aqui é muito interessante, porque nós precisamos rezar não apenas com as palavras, né? Já vamos ver os tipos de oração, mas é com a mente. A nossa mente também precisa ser elevada na oração. Porque se eu rezar com a boca, mas minha mente estiver longe, eu não consigo estabelecer relação com Deus. Já nota essa dica aí no começo dessa aula. São Boaventura: oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. Santa Teresa: é conviver em amizade, estando muitas vezes a só com quem sabemos que nos ama. Olha o que a doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, vem nos ensinar. Ela também tem uma definição que diz que oração é o nosso trato de amizade com Deus. Isso é lindo, para você perceber que o caminho, ele é exigente, mas ele é fácil de ser trilhado. É que nós estamos cheios de complicações e nós complicamos aquilo que é a nossa relação com Deus. E baseado também nesse escritor, Antônio Roio Marim, quero trazer para você, claro que nós vamos conseguir aprofundar em todas elas, mas aí fica já a dica e a provocação para que você possa posteriormente se aprofundar. Ele traz para nós aqui os 9 graus de oração baseado em Santa Teresa, que são a oração vocal, a meditação, a oração afetiva. Os 3 primeiros graus de oração. Depois, oração de simplicidade, recolhimento infuso, quietude, união simples, união estática e união transformativa. Meu Deus, Thiago, você acabou de falar que é simples, mas parece ser tão complicado. Eu sei, parece ser. E a gente só vai entender na medida que a gente for vivenciando estes graus de oração. Tiago, isso é só para os santos? Isso é para todo aquele que está na disposição de trilhar um caminho com Deus. Porque também é muito interessante a gente entender que os graus de oração também estão muito linkados ao nosso grau de santidade. Porque a nossa oração, ela vai evoluindo, né? Vou usar esse termo aqui, ela vai se aperfeiçoando na medida em que também nós vamos nos santificando. Então não tem como você crescer no grau de oração se você não crescer em santidade. E não tem como você crescer em santidade se você gradativamente não for crescendo também na oração. Então as coisas, elas caminham juntas. E depois a gente vai falar na última aula mais sobre isso. Mas o que é muitíssimo importante a gente entender então? Que a gente passa por graus. Ou, se preferir, vamos traduzir aqui também, na nossa vida de oração, passamos por fases. Ou também, mais poeticamente, podemos dizer que passamos por estações. Vamos partir daquela relação humana que nós estabelecemos com as pessoas, tá bom? Para a gente poder entender. Quando você se aproxima de alguém que você ainda não conhece, aquela pessoa apenas é um conhecido, né? Ou quem sabe era um desconhecido, depois se aproxima e se tornou um conhecido. Aí você começa a se relacionar com essa pessoa, né? E ela pode se tornar um colega de trabalho, um colega na faculdade, enfim. Só que se for estreitando e você perceber que existem pontos estreitos ali de ligação, aquela pessoa ela vai se tornando mais próxima a ponto de você poder chamar ela de amigo, de amiga. E aí um amigo e uma amiga, a gente já entende que na amizade existe uma intimidade. Então aquela pessoa ela se torna íntima sua. Só que para isso exigiu um tempo. Para isso você passou nas fases de amizade. Lembra que Teresa diz na definição que é um trato de amizade com Deus? A oração é isso? Então, portanto, vamos tentar traduzir. Claro que nós estamos falando de uma relação muito mais elevada, sobrenatural, mas que passa pelo natural. Para eu ser íntimo de Deus, eu preciso também passar por fases.
por graus, por estações. Isso faz parte do processo. É por isso que eu preciso gastar tempo para estar com Deus. No começo eu vou ter dificuldade para ouvi-lo, vou ter um pouco de dificuldade para entender a palavra de Deus, mas assim como acontece no relacionamento, quanto mais você vai conhecendo aquela pessoa, mais próximo você vai ficando, mais tempo com ela você vai gastando, você vai entendendo o jeito dela, você vai conhecendo ela pelas reações que ela vai tendo. Também é assim, a nossa sensibilidade espiritual, ela vai se aguçando, ela vai se aperfeiçoando na medida em que eu vou me relacionando com Deus. É por isso que nós vamos passando de graus e de fases, tá bom? E não necessariamente é fase de grau assim de subida, porque também na nossa relação com Deus existe a descida. Lembra da humildade, da porta da humildade? Pois é, a gente se abaixa para ser elevado. Os humilhados serão exaltados. Então por isso que é importante a gente entender isso. E por que estações? Porque as estações têm diferentes características. Quem sabe na sua vida pessoal com Deus, você vai estar vivendo o verão, aquele dia ensolarado, onde você percebe sensivelmente a presença de Deus, você se emociona, você se arrepia, você sente gozo na sua alma. É um dia ensolarado, o sol está quente, a presença de Deus ali está viva. Só que você passa por outras estações. Ninguém só vive de verão. A gente também vai para o inverno. Então, quem sabe é aquele tempo mais frio, onde você não sente tanto, mas também é um tempo onde você se recolhe mais, onde você busca mais intimidade, onde você não vê o sol tão ensolarado, mas existe a beleza própria que é do inverno e que tem muito a nos ensinar. Então, que será um tempo que Deus nos convide ao recolhimento mais profundo, porque Deus quer nos preparar para algo que vai vir, que vai nos acontecer, porque Deus Ele nos prepara. Quem sabe você esteja no outono, onde as folhas caem. Não só isso, mas uma característica bem peculiar do outono é quando as folhas caem. Quem sabe você comece a não sentir Deus. Você comece a perceber que Deus está longe de você. As coisas parecem não tão coloridas, não tem uma cor. Mas lembre-se, o outono é aquela estação necessária, onde as folhas caem para que as novas venham. Então é fase necessária. Ou quem sabe esteja na primavera, onde as coisas estejam floridas, onde você vê a manifestação de Deus, o colorido próprio, onde você vê a diversidade, você consegue ver Deus em tudo. Nossa, você está tão sensível. Então são fases e elas todas são necessárias para que a gente cresça na nossa comunhão com Deus. É importante a gente entender que a nossa relação com Deus, ela se dá em duas dimensões, em duas direções, melhor dizendo. A relação com Deus, ela se estabelece numa direção horizontal e em uma direção vertical. A minha letra já não é bonita. Se aqui estiver mais claro, então pode ser que você não esteja conseguindo ver. Mas eu estou falando tudo que eu estou escrevendo, tá bom, gente? Horizontal e vertical. Isto é, na vertical é uma relação entre eu e Deus. Só que ela também se dá na vertical. Aquilo que eu vivo com Deus, eu também transbordo e vivo no meio onde estou com as pessoas. Então eu encontro Deus também nos ambientes onde eu estou, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então não deve ser apenas uma relação vertical. Eu e Deus esquece tudo. Não. Você vai perceber que enquanto você se relaciona com Deus, Deus vai te impelir, vai te impulsionar para que você se relacione com as pessoas. Lembra da primeira aula sobre o relacionamento? Somos seres de relação? Então, pois é, a nossa relação com Deus, ela tem essas duas direções. Isso é uma coisa muito importante. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou querer me relacionar com os outros, mais eu vou querer amar, mais eu vou querer me doar. Tá bom? Eu fiz questão de trazer isso porque é muito importante, senão fica uma oração muito egoísta na vertical e a gente não evolui de grau, porque a gente está preso só nessa relação. Eu e Deus, esquece todo mundo, não quero mais ver ninguém. Não é isso. Até os monges de clausura, eles não são isolados em si mesmos, eles vivem uma vida mais regrada, né, mais distanciada do mundo, mas eles também têm os momentos em que eles se relacionam com os outros e consigo mesmo. Então isso é muito importante aqui a gente estar salientando. Então, graus de oração e também direções da nossa oração e do nosso relacionamento com Deus. Existe algo que São João da Cruz vai nos dizer e que é muito importante a gente compreender. Mas antes disso, eu quero partir de um outro ponto. Quero trazer os dois primeiros graus que são mais comuns, se assim eu posso dizer, e de mais fácil compreensão, que é a oração vocal e a meditação. Depois eu entrar no que São João da Cruz ele nos diz. O primeiro grau de oração, que é a oração vocal, portanto, a oração eu vou falar com Deus, né? Ela está ao alcance de todos, é aquela que se manifesta com palavras de nossa linguagem articulada e constitui a forma quase única, né, da oração pública e litúrgica.
Então, vamos entendendo que a oração vocal é aquela oração literalmente falada. Eu posso aqui falar: Deus, olha por nós agora e por cada pessoa que está ouvindo essa live. Mas não é palavra da boca para fora. Lembra que a minha mente, o meu ser está voltado para Deus e eu faço o maior esforço. São palavras carregadas de vida. É essa oração vocal que nós fazemos, né? E a meditação, né? Vamos também traduzir aqui a oração mental. A oração mental, portanto, é essa elevação da mente. Então eu penso em Deus. Às vezes eu falo com Deus, não verbalmente aqui, vocalmente, mas eu falo do meu interior com Deus. Às vezes você não vai poder falar: Deus de misericórdia, me socorre, mas você pode falar no seu interior: Deus de misericórdia, me socorre. Mas a meditação, ela vai dizer de algo ainda mais profundo. Vou trazer aqui a definição. Ela consiste em aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencer dela, nos mover e amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Aplicação racional da mente. Quer dizer o quê? Você vai usar na meditação sim o seu raciocínio. Você vai usar sim os elementos, né, dos seus pensamentos. E por que isso é tão importante a gente entender? Por exemplo, vamos meditar, vamos pegar uma coisa mais comum. Quando você medita a paixão de Cristo, você medita as estações. O que é essa oração meditativa? Você se volta para aquela cena. Você coloca a sua mente, você até imagina aquela cena. Não tenha medo de usar a sua imaginação para rezar, ela também foi dada por Deus. Eu sei que ela é a louca da casa, às vezes nos dispersa, mas imagina a cena. E você começa a meditar e você começa a degustar daquilo. Meu Deus, como foi a crucifixão de Jesus? Jesus, ele foi crucificado, ele foi flagelado. Então você vai meditando. Ou uma cena do Evangelho, quando você pega uma cena do contexto do Evangelho e medita. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue. Adentre nessa passagem, sabe? Literalmente você se concentra, você medita, você degusta dela, você não está estudando. Você está meditando, é muito diferente. Você não está curiosando a palavra. Ai meu Deus, como é que foi isso? Será que isso aqui está em que contexto? Não. Você está se alimentando daquela palavra. Então você vai meditando. Na medida que você for rezando e se colocando em prática de vida de oração, você vai percebendo que a meditação vai acontecendo. Por vezes você vai pegar um trecho de um livro espiritual e isso vai te ajudar a meditar sobre a humildade. Então, vai falando o que é humildade, e você vai meditando e aquilo vai confrontando a tua vida e você vai desejando. E qual que é a consequência da meditação? É que você não apenas adquire um conhecimento, mas aquilo te leva a uma prece, aquilo te leva a rezar. Senhor, eu quero e eu preciso ser humilde. Senhor, eu sou orgulhoso. Eu preciso da graça da humildade, porque olha que riqueza é a humildade ela é verdade. Então você percebe que a meditação, você pode dizer: meu Deus, eu sou como aquele publicano, né? Ou eu sou como aquele fariseu, ou eu sou como essa mulher do fluxo de sangue, ou eu sou como João, o discípulo amado, eu quero ser como ele. Ou Jesus, eu sou um traidor, olha só, Judas te traiu, eu também posso te trair, e eu medito naquilo, entendeu? Você vai se aprofundando. Então, eu trouxe esses dois exemplos, né, de oração. Claro que, repito, isso merece aprofundamento, estou apenas dando uma pincelada. Mas o que eu disse sobre São João da Cruz é sobre a sensibilidade. E na nossa vida de oração, nós vamos vivenciar um tempo onde nós vamos sendo purificados. Por isso que nós podemos passar, e vamos consequentemente sim passar, numa vida de oração estabelecida, pela noite escura dos sentidos. Você já ouviu falar da noite do Espírito, né, da noite dos sentidos? O que é essa noite dos sentidos? Onde geralmente, literalmente, parece que as coisas se escurecem. Então você não consegue sentir muito. Mas Deus está te levando a crescer em fé. E as pessoas, muita gente desiste da vida de oração porque não está sentindo, ou porque não está recebendo os efeitos. Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo, Deus está te levando a crescer. É como aquele pai que está ensinando o filho a andar e está segurando na mãozinha dele, e ele está caminhando. Só que de repente o pai vê que ele já tem condições de caminhar. Ele pode até depois vacilar, mas o pai corre o risco de soltar as mãos porque ele precisa aprender a andar. Isso também acontece na oração. Deus está ali nos olhando, mas nós estamos aparentemente caminhando, não, nós estamos caminhando sozinhos, mas o Pai está ali nos cercando, porque Deus nunca nos deixa, mas Ele está olhando de longe, porque Ele quer que nós cresçamos, mas ao mesmo tempo Ele está pronto para intervir quando for necessário. É por isso que a noite dos sentidos é um período de purificação necessária para que nós possamos crescer. Eu quero trazer aqui o que nos diz o profeta Oséias, que nos ajuda a entender. Olha que lindo, em Oséias capítulo 2, versículo 16. Por isso, eis que eu mesmo a seduzirei, conduzá-lo-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração.
Dali lhe restituirei suas vinhas, e o vale de Acor será uma porta de esperança. O Deus que nos seduz, Ele nos conduz. Olha só, o Deus que nos seduz, Ele nos conduz. Vou até anotar isso aqui, espero que você também anote. O Deus que nos seduz é o Deus que nos conduz. Para onde? Ao deserto. E por deserto nós entendemos um tempo de aridez necessário, de silêncio. É um tempo de purificação para que haja o crescimento. E o que eu faço nesse tempo, Tiago? Eu persevero, eu persisto, porque Deus está me fazendo crescer. Então eu vou rezar sem vontade, porque eu acredito. Aí eu trago uma frase que me acompanha. Eu não vivo pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. E em quem eu creio? É porque eu creio em Deus, então eu vou seguir. Eu acredito na sua palavra, eu sei que Deus está me forjando. Jesus foi para o deserto, claro, ele foi ali tentado, mas foi o tempo de preparo também para a sua missão. Então entenda que quando Deus te leva ao deserto é para falar ao teu coração. Deus às vezes ele silencia, para que nós recuperemos aquilo que perdemos, as palavras que Ele nos disse, para que nós reconheçamos a nossa dependência dEle e o busquemos. Deus ele se esconde para que nós o procuremos. Deus gosta de brincar com a gente às vezes, não no sentido pejorativo da palavra, mas é o Deus que gosta de brincar, de esconde-esconde, para que a gente o procure na nossa liberdade. Porque Deus ele nunca vai nos obrigar a nós nos relacionarmos com Ele. Até porque relação precisa das duas vias, né? A minha é a de Deus, eu vou até Deus e Deus vem até mim. Deus nunca vai violar a minha liberdade para que eu possa me relacionar com Ele. Então é por isso que... É por isso que eu preciso estabelecer isso como prioridade. E é importante a gente fazer uma distinção também sobre duas palavras. Aqui, esse é o último ponto da nossa aula de hoje. Aridez e tibieza. A aridez é esse processo que Deus nos leva, quando Ele nos leva ao deserto, justamente porque Ele quer nos fazer crescer em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, em santidade. Agora, a tibieza já tem os seus malefícios. Elas às vezes se confundem, porque a tibieza não diz apenas da falta de rezar, mas é uma indisposição do meu interior àquilo que é bom, àquilo que é santo, àquilo que é virtuoso. Então, eu não quero lutar pela santidade, isso cansa demais, eu não vou rezar, eu não vou buscar Deus, eu vou ficando relaxado. Então é um estado de alma. Perceba, a tibieza, ela vai nos danificando, né? ela vai minando a nossa vida de oração, porque ela vai nos distanciando de Deus. E quanto mais eu me distancio, mais eu vou esfriando, mais eu vou pecando, mais a minha vida vai ficando comprometida, né? Já a aridez não. A aridez ela me faz crescer. Na Noite dos Sentidos é muito interessante uma característica que São João da Cruz traz para que a gente entenda a diferença. Quando Deus nos tira o gosto pelas coisas, também uma das possíveis características da Noite do Sentido é essa. A pessoa perde o gosto pelas coisas de Deus, né, de não querer ter vontade de rezar, não sentir gosto na oração, mas também perde o gosto em outras coisas. Bom, então, na Noite dos Sentidos existe uma característica muito peculiar. Significa o quê? Quando eu vivo essa fase, uma das características é eu perder o gosto pela oração, pela busca da oração, mas também o gosto por outras coisas. É como se minha vida perdesse um pouco do sabor, entendeu? Já na tibieza é diferente. Muitas vezes a pessoa perde o gosto na oração, porém ela tem satisfação no pecado, nos prazeres. Então essa é uma característica importante para a gente saber diferenciar a aridez da tibieza. Para onde Deus está te levando? Para onde Ele está te conduzindo? É momento de revisão. Tudo isso para que nós possamos crescer na nossa relação e na nossa intimidade com Deus. Por isso eu quero terminar essa videoaula dizendo que nós precisamos pedir não apenas a graça da oração, mas o espírito de oração, para que profundamente e realmente nós possamos rezar, para que nós tenhamos sede de Deus, mas entendendo que nós passamos por graus e fases necessárias para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva ainda mais a nossa relação íntima e pessoal com Deus. Deus abençoe você e até a próxima aula. Tamo junto! Olá pessoal, estamos juntos na última aula dessa
série, deste curso que nós estamos vivendo aqui, Fontes dos Segredos do Secreto com Deus, e fomos trilhando um caminho até aqui, acredito, de muito esclarecimento para cada um de nós. Portanto, se você não acompanhou as outras aulas, vale muito a pena, porque hoje nós chegamos nesta última aula, claro, nunca esgotando o assunto, que é um assunto tão vasto e até impossível de se esgotar, porque nós estamos falando de intimidade com Deus, de vida íntima com Deus. E hoje vamos falar sobre a união transformativa. Já faço questão de colocar aqui, né, nessa lousa. Vou tentar fazer bem, apertar bastante a caneta para poder aparecer bem para você. União transformativa. De onde surgiu este termo, Tiago? Quem nos traz ele é Santa Teresa d'Ávila, quando ela vai falando da vida de oração, dos graus de oração que nós vamos vivenciando. Porque qual é o fim, o objetivo de uma vida mais íntima com Deus? Nós sermos transformados, nós sermos santificados. E vou me basear na palavra de Deus, claro, especialmente aquela que está hoje em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Um trecho muito conhecido, mas que vai trazer todo o sentido para isso que nós vamos falar. São Paulo vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que São Paulo está querendo dizer com isso? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida de Cristo nele. De tal forma, este homem foi se submetendo a Deus, à vontade de Deus, ao desígnio de Deus, ao plano amoroso de Deus. De tal forma, este homem foi se aproximando de Deus, que ele foi se configurando a Cristo, a ponto da vida de Cristo ser vivida nele. Isso é possível? Sim. É isso que a doutrina da igreja nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos aponta. Tamanha a unidade que vai havendo entre a alma e Deus, que a alma vai sendo transformada. E aí nós vamos tendo os sentimentos de Cristo. Quando nós olhamos para um santo, nós ficamos admirados. E aquilo que ele vivenciou e onde ele chegou, não seria suficiente apenas pelo esforço humano dele, mas foi pela abertura à graça de Deus. É por isso que na nossa vida de comunhão e de intimidade com Deus, nós vamos estreitando a nossa relação e nós vamos nos tornando cada vez mais íntimos de Deus. Isso é lindo, isso é belo. Eu quero trazer aqui um exemplo, né, uma analogia que São Tomás de Aquino faz para nos explicar sobre isso. A igreja, a doutrina vai nos ensinar, tanto os santos vamos apontar, essas 3 vias que nós passamos na nossa vida espiritual, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. E isso diz do processo que nós vamos vivenciando, desde um principiante, de alguém que vai progredindo, até os perfeitos, aqueles que vão se aperfeiçoando, portanto, vão se santificando e alcançam os altos graus de santidade. Mas vou usar essa analogia de São Tomás de Aquino para que a gente entenda melhor o que significa essas 3 vias. Imagina que eu e que você, e agora eu preciso ficar em pé para falar sobre isso, somos como uma barra de ferro, mas uma barra de ferro enferrujada, porque nós temos as manchas do pecado, nós temos a concupiscência, nós temos as nossas misérias, as nossas fraquezas. Nós somos essa barra de ferro enferrujada. Agora imagina comigo que Deus é esse fogo ardente, né? Nós falamos aí na segunda aula sobre a nossa relação com Deus traduzida como uma chama ardente. Deus é esse fogo ardente. Lembra também daquele fogo, né, na sarça ardente, ou melhor, lembra da sarça ardente, para que isso ajude ainda mais ajuda a gente a imaginar e a perceber, né? Moisés estava diante da sarça, que queimava, mas não se consumia. Imagina que Deus é isso. Agora imagina que no nosso caminho de união com Deus e de intimidade com Deus, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos nos aproximando de Deus. Então quer dizer o quê? A barra de ferro que somos nós se aproxima dessa chama viva. Na medida que nós vamos aproximando, que o ferro vai se aproximando do fogo, o que acontece? Aquelas ferrugens, a partir da temperatura que vai aumentando no ferro, elas vão se desprendendo, né? E um processo começa a acontecer na barra de ferro. Um processo começa a acontecer na nossa vida quando nós nos aproximamos de Deus. Via purgativa. Deus vai nos purificando, tirando os nossos excessos,
aquilo que não faz parte de nós. A minha proximidade com Deus vai me purificando. Mas nós vamos nos aproximando ainda mais. Quando eu me aproximo, quer dizer o quê? O calor aumenta. E quando o calor aumenta, o aspecto, a cor daquela barra de ferro vai mudando. Ela vai ficando incandescente, né? Amarelada, alaranjada, porque ela está muito perto do fogo, muito próxima do fogo. Via iluminativa. A tal ponto que essa barra se aproxima mais do fogo. E ali ela é tomada pelo fogo. E ela é consumida pelo fogo. E ela não deixa de ser ferro, mas ela é derretida, porque o fogo a consome, a ponto de ela tomar uma nova forma. Via unitiva. A tal ponto nós nos unimos a Deus, que nós somos transformados por Deus. É por isso que nós vamos passando por essas 3 vias. Claro, uma linguagem muito simples, mas muito profunda, que nos ajuda na compreensão de como é este processo que nós vivenciamos em Deus. E se nós formos passando por estas fases, o como nós vamos nos aperfeiçoando, e como que a nossa união com Deus, uma vez que vai se estreitando, ela vai realizando em nós esta obra. E aí está o lindo, porque nós vamos nos aperfeiçoando. E olha que bonito, eu vou colocar aqui para que a gente não se esqueça. As 3 vias pelas quais nós passamos. A via purgativa, a via iluminativa e, por fim, a via, vou colocar em destaque aqui, unitiva dessa união. E aqui está o nosso grande objetivo. Nós nos unirmos a Deus em perfeição. E que lindo! É todo um caminho que nós vamos trilhando, e este caminho trilhado vai nos aperfeiçoando. É por isso que é um caminho de união, que vai nos santificando. E nós vamos espalhando o bom odor de Cristo. Você já viu uma pessoa que é muito de Deus? Essa pessoa de Deus, ela exala a Deus naquilo que ela vive, naquilo que ela faz, porque ela convive tanto com Deus, ela convive tanto com Jesus, com o Espírito Santo, que ela vai sendo moldada. É por isso que uma vida de oração estabelecida, ela é verificada não nas sensações que eu experimento, nas experiências místicas que eu faço, mas sim na mudança e na transformação de vida que vai acontecendo. São Tomás de Aquino também vai dizer que uma vida eficaz de oração, ela não é verificada por essas experiências. Na verdade, ele também vai dizer, não é ele quem diz, mas é a partir das virtudes que vão sendo desenvolvidas na vida dessa pessoa. As virtudes, elas se desenvolvem, porque ela vai sendo íntima de Deus, ela vai se aproximando de Deus, ela vai estabelecendo relação profunda com Deus. Deu para entender um pouquinho dessas fases das quais nós somos chamados a trilhar, dessas 3 vias que nós somos chamados e convidados, e isso se dá pela via de oração. Por isso, repito aquilo que eu já disse, não tem como desvincular a minha vida de santificação, o processo de santidade da minha vida de oração. As coisas, elas caminham juntas. E aí nós vamos trilhando um caminho de ascese espiritual. Quem sabe você já ouviu falar sobre essa palavra, né? Eu fiz questão de pegar o significado na íntegra, para que a gente consiga ter ainda mais clareza e nos apropriar do processo que nós somos convidados. Ela é uma palavra grega, né, que significa exercício. Isso é, comporta esforços, renúncias, penitências. Fazer ascese é nos exercitar para adquirir uma musculatura espiritual para que a gente possa chegar mais longe. Olha que bacana. Então, se é exercício, vamos fazer mais uma vez comparação ao nosso corpo. Se eu exercito o meu corpo, ele vai desenvolvendo musculatura, o meu desempenho ele vai ficando melhor, e com tudo isso eu vou tendo um bom porte físico, né? Eu vou saindo do sedentarismo e assim eu vou me tornando uma pessoa melhor desenvolta, né? Fisicamente eu tenho mais habilidades, fisicamente eu tenho mais resistência. Então imagina isso agora, quando eu me exercito na oração, quando eu me exercito na minha vida íntima com Deus, quando eu tenho a disposição de me sacrificar, de me penitenciar, o que consequentemente vai acontecendo? De fato, nós vamos nos configurando, nós vamos nos aperfeiçoando. E aí que está o lindo, né? E eu vou criando
essa têmpera, eu vou crescendo em santidade. E olha que coisa profunda. Por isso que é tão lindo a gente entender qual é a meta da vida de oração. Que não é a gente se orgulhar porque reza muito, reza bem, porque está em tal fase. Não. É importante a gente conhecer para colaborar com a ação da graça de Deus. Mas o que nós queremos de fato é nos unir a Deus. É estarmos mais próximos a Ele. Porque quanto mais próximo eu estiver, mais santo eu vou ser. E sendo santo, eu vou adentrar na eternidade, porque no céu a gente só entra sendo santos, e lá eu vou poder contemplar a face de Deus. Lá eu vou poder contemplar a glória de Deus. Porque eu trilhei um caminho de ascese. Por isso nós precisamos sair da mornidão espiritual. Por isso nós precisamos sair da frieza espiritual, do sedentarismo espiritual. É por isso que nós precisamos nos exercitar. E eu quero ter a certeza que você vai terminar esse curso, essas aulas, que eu dei pinceladas. E eu tenho certeza que você tem sede de se aprofundar mais. Mas que você saia daqui com uma meta bem estabelecida. Por isso eu quero te convidar, escreva, anote, estabeleça uma meta clara de onde você quer chegar. E priorize a sua vida de oração. Determinada determinação. Mais um termo que Santa Teresa de Ávila usa quando ela fala da vida de oração. É preciso determinação. Ela vai dizer, aconteça o que acontecer, venha o mundo abaixo, eu não vou parar de rezar. É essa decisão que você precisa ter no teu coração. Eu não vou parar de buscar a Deus. Eu não vou parar de me relacionar, porque Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade de coração, com verdade, com humildade. E diante de tudo isso que eu fui vivenciando, licença aqui, eu vou subir um pouquinho, para logo aparecer aqui, surgiu esse livro, Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. E muito do que eu falei aqui está baseado nesse livro, Foi devido a uma busca incessante, que graças a Deus ainda continua, de maior intimidade com Deus, que eu escrevi esse livro. Porque tamanha era a riqueza que eu estava conhecendo e buscando na vida dos santos, na Sagrada Escritura, que eu disse, não pode ficar apenas comigo. Então eu escrevi, Ele tem vários capítulos e que vai nos ensinando mais e aprofundando mais naquilo que eu fui trazendo. E deixo aqui não como uma propaganda, que esse não é o objetivo, mas deixo aqui como uma sugestão para você que quiser aprofundar. Por exemplo, aqui nós falamos sobre o deserto, que nós citamos aqui, falamos sobre a solidão habitada, sobre o silêncio, sobre o ânimo varonil, falamos sobre a tibieza, algo que eu trouxe aqui também, falamos sobre as virtudes, falamos sobre a confissão, sobre a oração, a meditação, enfim, o recolhimento, a oração de recolhimento, o que é essa oração? Então deixa aqui essa dica, que se você quiser aprofundar. Como, claro, existem tantos livros de espiritualidade que vão te ajudar, a loja.cançãonova.com tem esse livro, porque eu quero deixar algumas dicas aqui para você poder se aprofundar mais. Eu também falei desse livro aqui, Ser Santos ou Não Ser, Eis a Questão, do Royo Marim, também é um livro fantástico, que vai te ajudar nessa caminhada de santidade e de intimidade com Deus. E quero trazer também um clássico aqui, quando a gente fala de mística, que é esse livro aqui, Tanqueray, Compêndio de Teologia Cética e Mística. Ele é um livro que você precisa ter consigo para consultar, para buscar. Claro, a leitura é um pouco mais densa, aprofundada, mas super acessível para ajudar você melhor a entender. Tanqueray, o autor, Compêndio de Teologia Cética e Mística, para você que tem sede e para você que quer crescer na intimidade com Deus. Eu espero que você tenha, pelo menos, se inquietado, pelo menos sido provocado a querer crescer na sua comunhão com Deus, porque o nosso objetivo é a união. São João da Cruz também vai usar a analogia, a comparação de um monte, é a subida de um monte, por isso tem até um livro dele, falando da subida ao Monte Carmelo, que fala dessas fases que nós vamos passando. Teresa d'Ávila fala das moradas, mas repito, mais do que querer saber em que grau você está, conhecer esse itinerário, essas fases que nós passamos e aqui citamos, é para que nós colaboremos. E eu quero trazer esse ponto, essa cereja no bolo, a nossa colaboração com a ação da graça de Deus. A graça de Deus está disponível. Nós recebemos a graça santificante, nós batizados. Mas se eu não colaborar com ela, ela não vai conseguir produzir todo o seu efeito. Ninguém vai conseguir ser santo sem a graça de Deus. Mas o que nós podemos e devemos fazer é sermos colaboradores dessa graça de Deus, para que Deus te leve aonde Ele quiser. Eu sempre trago comigo esse exemplo. Já pensou? Claro,
é imaginação, mas tem um fundo de verdade. Quando você chegar lá no céu e você ser muito bem acolhido, claro, experimentando da glória eterna de Deus, e aí de repente Jesus vai dizer para você, olha, que bom que você está aqui, mas deixa eu só te mostrar. Claro que passou, o importante é que você está aqui. Mas o plano que eu tinha para a tua vida era esse aqui. Veja esse livro da sua vida. Eu queria te levar para cá, eu queria fazer através de você isso, eu queria fazer você isso, mas eu não consegui cumprir todos os capítulos. Né? Só alguns, poucos, porque você não permitiu. Claro, Jesus não vai fazer isso com a gente, mas eu fico imaginando essa cena, porque para eu tristemente constatar que se eu não colaborar com a graça de Deus, muito daquilo que Deus quer fazer em nós vai deixar de acontecer. Só que se eu e se você nos exercitarmos, se cair eu levanto, eu recomeço, tenha a coragem de recomeçar. Uma das coisas que eu digo no livro Atos é esse. As pessoas, aqueles que vão conseguir se relacionar com Deus são aqueles que têm a coragem de começar pequeno. Aqueles que têm a coragem de recomeçar sempre. Porque é um recomeço. Se esfriar, busca de novo. Mas não deixe que os seus passos de distanciamento de Deus vão te afastando cada vez mais dele. Volte. Sempre é tempo de volta. Porque Ele está com os braços abertos para nos receber, para nos acolher. Porque o que Ele quer é se unir a nós. Para que a vida de Cristo seja vivida em nós. Ao ponto de nós podermos chegar, como São Paulo, e dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deus abençoe você, uma boa jornada, uma boa caminhada. Obrigado pela oportunidade, pela paciência que você teve em escutar até aqui. Espero que tenha agregado na sua vida. Então, compartilhe, passe também isso aos outros, aquilo que você aprendeu, aquilo que você soube, porque é urgente. Repito, logo que eu disse na primeira aula, a coisa mais importante que existe é o nosso relacionamento com Deus. E se ele não for priorizado e estabelecido, a nossa vida toda ela é comprometida. Um forte abraço e tamo junto.